Olá pessoal, vamos para a nossa aula 10, ordem de grandeza. Ordem de grandeza. Às vezes não se quer saber exatamente quanto é uma grandeza, tá? Quer se fazer uma estimativa apenas do valor. Essa estimativa sempre vai ser uma base decimal com um expoente. Então, por exemplo, tem um prédio aí perto da casa, ou sei lá, olha na janela, tem algum prédio, esse prédio, sei lá, tem 15, 20 andares, não sei, um prédio grande e tu tá olhando e diz, mas qual a altura daquele prédio? Vou usar como exemplo a altura então, certo? Pode ser massa, pode ser tempo, pode ser uma de eletricidade, corrente elétrica, não interessa, tá? Pegamos uma grandeza física. Eu não sei dizer qual é a altura exata, se é, sei lá, 50 metros, 200 metros, não sei. Mas eu vou fazer uma estimativa. Essa estimativa sempre será, ordem de grandeza, sempre será uma base decimal e um expoente n. Então eu sempre vou dizer, a altura desse prédio é 10 na alguma coisa, ok? Só que esse alguma coisa tem que ser, esse expoente, ele tem que ser aproximado do tamanho. Por exemplo, será que é 10 na 0 a altura de um prédio? 10 na 0 é 1. 10 na 0, ó, 10 na 0 é igual a 1. Será que é 1 metro a altura de um prédio? Não, fora de cogitação, não é 1 metro. Agora, a altura de um ser humano é da ordem de metro, 1,7 metro, aí sim. Agora, será que é da ordem de 10 na 1? 10 na 1 é 10. Será que um prédio tem 10 metros? Só se for um prédio pequenininho, né? Que sei lá, mais ou menos cada andar, sei lá, 2,5 metros, 3 metros. Se for de 3 andares, pode ser. De 3 andares pode ser. Agora esse prédio grande que eu falei, de sei lá ó, tu viu o que eu fiz? Eu estimei que cada andar tinha mais ou menos 3 metros. Eu tô olhando aqui, ó, meu prédio mais ou menos, eu tenho uns 2 metros, ó, estimei, então uns 2 metros, 3 metros no máximo. Então se o prédio tem lá se fossem 10 andares, teria uns 30 metros, se fosse 15 andares, uns 45 metros, assim por diante, tá? Então eu vou estimar. Então o prédio, ele pode ter, se prédios pequenos, teria 10 na 1 a ordem de grandeza da altura, 10 na 1 metros, né? Não vamos esquecer a unidade. Agora um prédio grande, a ordem certamente 10 na 2 a ordem de grandeza desse prédio, certo? Então entenderam? Então eu sempre falo a base decimal e o expoente. Então aqui, ó, vamos ver. Como é que a gente faz isso? Eu vou te recomendar sempre pegar um número e transformar em notação científica. Porque nós vamos ter que identificar, porque esse critério da proximidade é relativo. Há, em mais de um livro, critérios de proximidade. Né? Tá mais próximo de quem? Tá mais próximo do 10 ou mais próximo do 10 ou mais próximo do 100? A gente vai ver isso aí agora. Como é que eu sei mais próximo de qual potência? A dica é o seguinte, olha só, eu vou escrever um número qualquer em notação científica, que vai dar um número n vezes 10 na n, tá? A ordem de grandeza, presta atenção, a ordem de grandeza será ou 10 na n ou 10 na n mais 1. Depende. Depende de quem? Depende desse número m. Se esse número m for menor ou igual a raiz de 10, já te explico raiz de 10, tá? Eu vou usar 10 na n. Mas se esse número aqui, que multiplica, ali o 10 na n, for maior que raiz de 10, aí nós optamos por 10 na n mais 1. O que é o raiz de 10? O raiz de 10 justamente é uma média aritmética das potências. 10 na 0 mais 1 sobre 2. Nota que eu fiz uma média, eu quero saber o ponto médio das potências, que vai ficar 10
na 1 meio. Ora, 10 na 1 meio é raiz de 10. E a raiz de 10 dá aproximadamente 3,16. Então eu tenho que controlar. É muito difícil serem rigorosos nesse critério. Geralmente quando é pedido, ele deixa bem claro, ou o número está muito próximo do 1, aí tu pode ir para o critério da proximidade, ou o número está muito próximo do 10 na 1. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Com exemplo a gente sempre vai melhor. Quer ver? Eu tenho um número, tá? Esse número é um número, vamos dizer, 95. Será que esse aqui é fácil, né? 95 está mais próximo de quem? O 95, ele está mais próximo do 10 na 0 ou 10 na 1? Como é que eu vou saber? O 10 na 2? Como é que eu vou saber? Transforma ele em notação científica. 9,5 vezes 10 na 1. Certo? Ó, o que eu fiz? Lembrando a aula passada, a vírgula aqui desloca uma vez para a esquerda, cresce uma unidade. Portanto, o que eu faço? Ó, tá vendo que esse número aqui, n, é maior do que raiz de 10, maior que 3,16, 9,5? Então o que eu faço? A ordem de grandeza será, OG, a ordem de grandeza será 10 na 2. Agora, se eu tivesse um número, por exemplo, 22, tá? Aí 22 eu vou escrever 2,2 vezes 10 na 1, ordem de grandeza qual é? Então eu não digo a resposta é 22, eu digo a ordem de grandeza é quanto? Olha só, 2,2 é menor que 3,16. Então a ordem de grandeza 10 na 1. Eu só mantenho 10 na 1, não precisa somar uma unidade. Ok? Agora, outro número, tá? Outro número. Vamos pegar aqui, por exemplo, o número 50. Porque alguns poderiam dizer, ah, mas é fácil. Tá mais próximo de 10, 22 está mais próximo de 10 na 1. 95 está mais próximo de 10 na 2. Então poderia fazer um critério da aproximação. Beleza? Tá, e aí o 50? Ah, o 50 muita gente iria se perder, né? Ah, mas o 50 está no ponto médio, ou sei lá, 55, que seria 10 mais 100 sobre 2. E aí? Bom, aí 50 ou 55, tanto faz, ó, ia ficar 5,0 vezes 10 na 1. Ambos, 50 ou 55, iam ser maiores que 3,6. Qual é a conclusão? Ordem de grandeza de 50 qual é? A ordem de grandeza de 50 é 10 na 2. Beleza? Vamos pegar um número pequeno. 0,0000027. Tá? O que eu faço? Transforma para notação científica. Vamos lá com a vírgula? Vamos mexer na vírgula? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 unidades. 7 unidades para a direita diminui. 2,7 vezes 10 na 7 unidades. Então 10 na menos 7. Olha esse número. É maior ou menor que 3,6? Maior ou menor? Menor que 3,6. Então o que eu uso? A ordem de grandeza será 10 na menos 7. Ou seja, a base decimal e o expoente. Deu. Agora, tá, vou te dar um último exemplo e aí nós vamos encerrar. Porque é bem simples, é só pegar a base decimal lá, depois que tu transformou em notação científica, a base decimal, e o expoente, deu, é só isso. E aí nós faremos essa aproximação grotesca, é uma aproximação mais estimativa, certo? Então eu vou pegar outro número pequeno, 0,00065. Aí o que eu vou fazer? Novamente, ó. 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Transformei em notação científica. 6,5 vezes 10 na... Quanto foi? 1, 2, 3, 4, 5. 10 na menos 5. Pergunto, 6,5 é maior ou menor que 3,16? Isso, 6,5 é maior. Então eu acrescento uma unidade. A ordem de grandeza vai dar quanto? 10 na menos 4, lembrando, menos 5 mais 1, 10 na menos 4. É a ordem de grandeza desse número aqui. Então é quando eu não quero uma exatidão, eu quero só dar uma ideia do tamanho, tá certo? Então eu chego e te dou só a base decimal
e o expoente. Essa é a aula de ordem de grandeza.